Bom dia, deusa! A perimenopausa é logo ali, é o tema da nossa live de hoje. Live para deusas 30 a mais. Seja bem-vinda! Toda semana a gente tem uma live aqui com assuntos relacionados à saúde da mulher. Sem dia muito certo, varia com a agenda, mas eu sempre aviso vocês antes. Vamos esperar a mulherada chegar. Seja bem-vinda, deusa. Bom dia, deusas! Mais uma live começando. Hoje a gente vai falar para mulheres 30 a mais. Por quê? Porque a menopausa é logo ali. Então sejam bem-vindas para esse bate-papo gostoso da manhã que a gente tem uma vez por semana. Eu separo um tempinho para vocês, pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente se entender, pra gente conhecer um pouquinho mais o nosso corpo. E melhorar a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa estética, o nosso estilo de vida, nossa autoestima e os nossos relacionamentos. Bom dia, Alê, seja bem-vinda. Deusa, hoje eu separei o assunto para você sobre perimenopausa. Por quê? Porque vocês sabiam que a mulher ela pode iniciar a fase de perimenopausa 10 anos antes dela entrar de fato na menopausa. E a mulher só entra na menopausa depois que ela completa 365 dias sem sangramento. Então, vamos supor que ela completou 300 dias e ela sangrou, ela ainda não está na menopausa. Ela vai começar a contagem do zero. Então, esse período, ele pode ser um período de muito desgaste para a mulher, de muita falta de entendimento, de se reconhecer novamente quem ela é. Por que eu tô passando por isso? Como eu posso amenizar? E hoje eu separei alguns passos para falar com vocês em relação a isso. Mas a gente tem alguns combinados aqui. Até porque eu tiro 1 hora da minha agenda para poder vir aqui falar com vocês. Então nada mais justo que vocês contribuam com essa live. Então enviem esse vídeo, esse momento, essa live nossa, para pelo menos 2 mulheres do seu convívio, para que ela também se beneficie desse conteúdo. Mulheres aí 30 a mais. Manda para ela, comenta aqui na live. Então fala comigo, tira suas dúvidas e não deixe de curtir essa live. Então são os 3 Cs. Curta essa live, clica bastante aí no coraçãozinho. Por quê? Porque o Instagram entende que esse assunto é relevante e ele entrega para mais pessoas. Olha que coisa boa a gente viver num ambiente onde mulheres estão se sentindo bem. Faz com que a gente se sinta bem também. O segundo C é você comentar, então conversa comigo. Aqui é um ambiente seguro, um ambiente de parceria. Eu quero te ajudar o máximo possível. E compartilha essa live, manda essa live para mulheres importantes na sua vida. Eu vou enviar para algumas aqui. Por que não, né? Vamos lá. E sejam bem-vindas! Coisas que mulheres na faixa de 30 aos 40 anos, então 30 a mais, deveriam evitar para ter um bom equilíbrio hormonal. Eu venho falando muito desse assunto com vocês, né? Da importância da gente regular os nossos hormônios. Falei esses dias do ciclo das sementes. Então, se você tá por fora dos conteúdos, eu convido você a, depois dessa live, clicar lá no link da minha bio. Tem um desenhinho do YouTube. Clica lá e vai ouvindo os conteúdos. Coloca aí, vai fazendo tuas coisas, vai dirigindo, coloca um fone e vai ouvindo as lives.
porque elas se complementam. E eu tenho certeza que elas vão ajudar demais você no seu processo. E se você tá aqui, você precisa dessa ajuda. Sejam bem-vindas, deusas. Hoje tô aqui com meu Expresso Whey maravilhoso da Essential. Meu Deus, arrasam. Vamos começar então, deusas. Mais uma vez, sejam bem-vindas. São coisas básicas que eu separei pra vocês, mas que eu vejo como grandes erros que a mulherada comete aí quando o assunto é saúde feminina. E aí, quando elas chegam ali nos 40 a mais, elas estão se sentindo muito mal. E assim, eu acompanho muitas mulheres que realmente estão fazendo essa transição da perimenopausa para a menopausa de uma forma muito sofrida. E por que eu bato nessa tecla, né, do 30 a mais? Porque é uma coisa que não tem como fugir. A gente passou dos 30, a gente começa realmente a perceber uma queda hormonal. E como a gente percebe isso, né? A nossa pele já não é mais a mesma, a nossa resposta ao emagrecimento já não é mais o mesmo, o nosso sono às vezes já não é mais o mesmo, a nossa libido, a nossa disposição, a gente vai percebendo que vai mudando. E conforme essa queda vai acontecendo, e o primeiro hormônio que cai é a progesterona, que é o hormônio que traz o bom humor para a mulher, o que eu vejo muito é que existe esse comprometimento relacionado ao humor. Então as mulheres começam a ficar muito irritadas, muito desequilibradas, muito depressivas. E se você deixa para cuidar lá nos 40, vai ser muito mais difícil, deusa. É agora que você precisa começar a promover o equilíbrio para que você passe por essa fase que é inevitável, você vai passar por essa fase. Não tem o que fazer. De uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável, para que você encare esse momento da sua vida como um momento da sua vida. E olha só, né? A mulher na menopausa, o tempo que ela fica na menopausa reflete 1/3 da vida dela. Então, poxa, se isso não for algo que você precisa cuidar, sinceramente, eu não sei mais o que te falar. Porque é 1/3 da sua vida. Você não vai querer ter qualidade nesse 1/3 da sua vida? De repente, é um momento que você já tá mais estável financeiramente, que você já criou seus filhos, que você tá num relacionamento gostoso, que você tá madura, que você conquistou as coisas que você queria ter. É um momento que você quer curtir mais a sua vida, que você quer ter mais tempo pra você. Imagina você passar por essa fase da sua vida se sentindo mal, tendo vários prejuízos, tendo que correr atrás do que você não correu antes. Então a hora, quando eu falo do 30 a mais, é agora que você precisa cuidar. Não é só pensando em fertilidade e gravidez, é pensando em qualidade de vida. Mulheres, quando entram na menopausa, quando estão próximas a entrar na menopausa, elas têm mais suscetibilidade de ter doença cardiovascular, de ter desequilíbrios com colesterol, de ter aumento de peso, obesidade, grande circunferência na cintura, gordura visceral, maior probabilidade de câncer de mama, estética, né? A pele cai, colágeno, né? Vai pro ralo, muita dificuldade em perder peso, em ganhar massa muscular. Então, deusa, é agora que você vai prestar atenção nisso. É agora que você vai cuidar disso. Não é depois. Depois não adianta. Depois você vai ficar correndo atrás do que você não fez quando era pra ter feito. Então, papel e caneta aí pra você anotar tudo que você precisa começar a fazer agora. Agora. Eu separei aqui, deixa eu ver. 6 pontos importantes para você começar a fazer agora. São coisas simples que você consegue fazer sozinha na sua casa, na sua vida, tá? O primeiro deles, deusa, é só fazer cardio, ou só fazer pilates, só fazer yoga,
só caminhar. Eu acabei de falar pra vocês que quando a mulher começa a envelhecer, quando ela tá nos seus 30 a mais, quando ela começa a entrar nessa fase da perimenopausa, começa a sentir esses desequilíbrios. Eu falei que a perimenopausa pode começar 10 anos antes de fazer a menopausa. Então é agora que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque a perimenopausa está logo ali. Então ela pode começar com 35. Você tem 5 anos para correr atrás, para se sentir bem, para dar o seu máximo. E eu falei que com essa queda hormonal, a gente tem muito mais dificuldade em ganhar massa muscular. E também a gente tem uma perda significativa da massa muscular que a gente já tem. Ou seja, você precisa construir musculatura agora. Ana, então não é pra fazer cardio, então não é pra fazer pilates, então não é pra fazer yoga? Não. Mas você precisa associar todas essas atividades com musculação, exercício de força. Você precisa... Claridade aqui. Sim, exercícios de cardio, eles são ótimos para o cardiorrespiratório. Yoga é ótimo para saúde mental, para mobilidade, flexibilidade. Pilates é maravilhoso também para esse fim, para fortalecimento das musculaturas internas. Mas nada substitui a musculação. Então, se você ainda não começou, você precisa começar agora. Começa agora, nesse final de semana. Ai, Ana, não gosto de ir pra academia. Faz em casa. Musculação é um tipo de exercício. Você não precisa fazer só na academia. É claro que na academia você tem mais possibilidade de desenvolver, né? Você pode trabalhar várias metodologias, você pode trabalhar com carga, você pode trabalhar com tempo, mas em casa é possível. E hoje existem vários profissionais que vendem esses exercícios, essas planilhas para você fazer em casa. Inclusive a que eu assino também tem a opção em casa, que é a Netflix. Então comece a fazer em casa agora, tá? Isso vai te ajudar a manter massa muscular, a ganhar massa muscular. Quando a gente pensa em envelhecimento, a ter mais autonomia na sua vida. Então, andar sozinha, tomar banho sozinha, subir e descer a escada sozinha, sentar na privada sozinha. Você precisa pensar nisso, Deusa, porque você está envelhecendo. Ah lá. A Gi falando, amanhã eu vou fazer uma aula experimental de funcional preparatória para musculação. É isso, Gi, a gente já vem conversando sobre isso. Precisa fazer musculação. Isso é obrigatório. Não tem nenhuma deusa minha que não vai fazer musculação. Todas fazem. Todas fazem. Então você precisa começar a fazer musculação. Seja na academia, seja funcional, seja ali nos aparelhos, seja em casa. Precisa fazer musculação. A musculação, ela vai melhorar a resposta do seu metabolismo. A gente tem uma aula inteira falando sobre metabolismo lá no YouTube. Mas a musculação, quanto mais massa muscular você tem, melhor o seu metabolismo trabalha. Mais caloria você gasta. Então, isso é acelerar o metabolismo. Não é interessante? Quando você pensa no seu envelhecimento, quando você sabe que conforme as suas taxas hormonais, os seus hormônios sexuais, eles vão caindo, principalmente progesterona e estrogênio, sem contar a testosterona, você vai desacelerando o seu metabolismo, você vai tendo mais dificuldade para perder gordura. A gordura do seu corpo, ela muda. Então, a mulher que é mais estrogênica, aquela mulher que tem a cintura mais fina e tem o quadril mais largo, o bumbum maior, essa gordura, ela muda, ela vai para cima. Então, você vira uma mulher mais androgênica. Aquela gordurinha visceral, ela fica ali mais resistente. Então, se você começa a trabalhar o seu metabolismo agora, olha que maravilha. Você vai ter muito mais tranquilidade lá na frente. Se você começa a construir massa muscular agora, mesmo que lá na frente você tenha dificuldade para ganhar massa muscular,
Mesmo que lá na frente talvez você perca um pouco dessa massa muscular, você já vai ter ali uma reserva maior do que se você não tivesse fazendo exercícios de força. Certo, deusas? Espero ter convencido todas vocês de começar agora exercício de musculação. Exercício de musculação não é para ficar fortona. É para ter saúde e longevidade lá na frente. Isso vai fazer muita diferença, tá? Muita diferença. Além de apoiar a saúde óssea, que é outra coisa que a gente perde com a chegada da menopausa. A gente perde colágeno, massa muscular, ossos. Então, faça isso agora por você, deusa. Por você. Outra coisa que eu falo muito pouco aqui, mas eu tenho estudado bastante sobre o assunto, é pular o café da manhã, né? Sim, existem estratégias de jejum, janelas de jejum que são super interessantes. Mas para mulher 30 a mais, pular o café da manhã parece não ser uma boa estratégia. Por quê? Pular o café da manhã pode aumentar a produção de cortisol. Sabe o que é cortisol? É o hormônio do estresse. Eleva esses níveis de estresse. E a elevação desse cortisol, ele pode afetar o seu equilíbrio insulínico. Então, seus níveis de açúcar no seu sangue. Isso pode levar a maior inflamação. Isso pode atrapalhar o seu sono. Pode atrapalhar o seu humor ao longo do dia. Vai desequilibrar a sua resposta de fome e saciedade. Mas é claro que não é para você começar com o café da manhã de qualquer jeito. Eu sempre bato na tecla. Comece seu dia com proteína. Você precisa garantir uma boa ingestão de proteína já no primeiro horário do seu dia. Por quê? Porque é muito difícil bater a quantidade necessária de proteína ao longo do dia. A maioria consome muito menos do que é indicado. O que é indicado, Ana? De 1,5 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Vamos arredondar para 2? Uma mulher que está ali fazendo um balanço de carboidrato, não está consumindo muito, treina, é ativa, vamos colocar 2 gramas. Uma mulher que pesa 60 quilos, ela precisa ingerir 120 gramas de proteína, não é de alimentos, fonte de proteína, é de proteína, do nutriente. Se você pensar que cada ovo tem 6 gramas de proteína, ovo inteiro. Se você pensar que mais ou menos 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína, quanto desses alimentos você precisa consumir ao longo do dia? A proteína em pó ajuda. Eu gosto muito, eu sempre indico para as minhas deusas, porque facilita a sua vida. Você consegue bater com muito mais facilidade essa necessidade de proteínas. E não adianta você fazer uma refeição enorme, cheia de proteína. Não adianta você fazer 2 refeições com muita proteína. Você precisa fracionar essa proteína ao longo do seu dia. Por quê? Porque o seu corpo, ele lida melhor com essa quantidade não tão alta de proteína. Então, vamos colocar aí uns 30, 35 gramas por refeição. É um número bom para o seu corpo utilizar essa proteína de forma inteligente, levar para onde precisa. E aí a gente pensa nisso, né? Perda de massa muscular. A mulher não faz exercício de força e ainda não consome proteína. Olha o prejuízo que ela vai ter. O que mais tem que ter nesse café da manhã? Nesse café da manhã precisa ter fibra, precisa ter gordura boa, precisa ter carboidrato de qualidade. Uma refeição completa para você começar o seu dia. Não precisa ser uma refeição enorme, ainda mais dependendo do horário que você acorda. Pode ser uma refeição prática, pode ser uma fruta batida com whey, pode ser ovos mexidos e sementes, pode ser um mingau de aveia agora no friozinho, com proteína. Então,
procure fazer uma refeição completa nesse horário, tá? Não é acordar. Então a Ana falou que não pode ficar sem tomar café da manhã. Mas aí você vai e come um pão com margarina. Aí é melhor você ficar sem café da manhã, Deusa. Dúvidas até aqui? Quem foi chegando, seja muito bem-vinda. Mulheres 30 a mais. Então, nós já falamos, eu separei 6 passos pra você que tá aí na fase da perimenopausa já, que é fato, toda mulher vai chegar nessa fase. Vamos chegar bem, então? Vamos chegar bem e ter que lidar com o mínimo de prejuízo possível. Não é melhor? Não é melhor a gente construir agora? Então, eu falei pra vocês que o primeiro erro, ai, que bom, fico feliz, é você fazer sua cardio, ficar ali na esteira, caminhando. Ah, eu faço caminhada. Tem que fazer exercício de força. O seu corpo precisa sair assim, ó. Hoje eu trabalhei. Você precisa ir além. Se você tá se sentindo confortável fazendo exercício, tá errado. Pode ajustar isso. Porque o exercício, ele é pra ser desgastante. É pro seu corpo sentir o estímulo. Então, vá fazer exercício de força. Não precisa ser na academia, pode ser em casa, pode ser no seu quintal. Gente, no YouTube tem tantas opções de treino de força em casa. No Instagram, no TikTok, eu vivo vendo sugestões. Então, vai atrás. Vai atrás para você fazer esses exercícios. Veja vídeos de profissionais ensinando a fazer os movimentos, porque é outra coisa que eu ouço muito vocês falando. Ah, eu tenho medo de fazer em casa, porque eu tenho medo de machucar. Então vai atrás de aprender a fazer certo. Tem muito conteúdo legal, gente. Tem muita coisa gratuita na internet. Vai atrás para você fazer certo, para fazer bem feito. Eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender de fazer um treino bem feito. Eu nunca vi uma pessoa falar pra mim que não gostava de fazer musculação, mas que foi e fez um treino de musculação e se arrependeu de ter feito. Isso não existe. Faça exercícios de força. Me ouve. Você vai agradecer lá na frente. Outro erro que mulheres que estão próximas à perimenopausa, que já estão na menopausa, cometem é pular o café da manhã ou fazer um café da manhã de péssima qualidade, que é o que a maioria de vocês fazem. Acorda de manhã, come um pão. Acorda de manhã, come um biscoito. Acorda de manhã, come algumas bolachas. É bolacha, sim. Aqui é bolacha. Vai comer ali um carboidrato simples e pronto, e segue o dia. Passa 2 horas, tá morrendo de fome. Passa o dia comendo, beliscando e não entende por que come pouco em quantidade, vive com fome e não emagrece. E não tem massa muscular, aquela falsa magra. Tá flácida. Não tem colágeno. Não tem rigidez no corpo. Não enche o corpo. Só enche quando tá acima do peso. Deusa, você vai perder. Conforme os anos vão passando, você vai ter uma perda significativa dessa massa muscular e aí sim você vai se arrepender de não ter começado. Então presta atenção nos treinos que você está fazendo e presta atenção na composição das suas refeições. Coloque proteína em todas as suas refeições. Coma bem. Mesmo que você não tenha uma dieta direcionada para você, coma bem. Você sabe comer bem. Você sabe quais alimentos te fazem bem. Quais são as fontes de proteína? Lácteos, carnes, ovos, whey. São fontes de proteína. Então, capricha neles, tá? E aí, dúvidas até aqui? Ana, ovo mexido. Acho que cortou, né? Tá bom, Dara. Se você não tem nenhuma questão com leite, você se sente bem, tá tudo bem. Só evita de colocar açúcar nesse café, né? Aí pode melhorar bastante. Agora eu vou falar de café com vocês. Quando a gente pensa em saúde da mulher,
Quando a gente pensa em saúde da mulher, existem alguns detalhes que podem fazer diferença. Principalmente se você é uma mulher mais sensível. Meu café da manhã está top. É claro, né? A Gia é deusa. O que é uma mulher mais sensível, né? Uma mulher que sofre de SOP, uma mulher que tem dificuldade para engravidar, uma mulher que tem muitas questões com a libido. Ontem, nós temos uma comunidade de deusas, né? Todas as minhas pacientes são deusas e elas têm acesso a uma comunidade exclusiva para elas, que é um perfil secreto aqui no Instagram. Chama Jardim das Deusas. E você só entra se você virar deusa. E lá eu monto para elas, eu gravo para elas uma aula exclusiva por semana. E a partir de ontem foi a nossa estreia, a gente iniciou uma vez por mês, a gente tem uma convidada para dar uma aula para elas de um assunto relacionado à saúde da mulher, à vida da mulher, ao feminino. E ontem a gente teve uma aula com a Rafa, minha amiga, a Rafa da Discretíssima. E ela falou sobre o resgate da libido. E foi muito linda a aula dela, porque ela trouxe vários assuntos relacionados à libido. A gente nem falou de nutrição relacionada à libido. Ela trouxe muitos assuntos comportamentais, históricos, traumas. E a libido, eu vejo muitas mulheres reclamando da libido. É claro que existem vários fatores relacionados a esse assunto. Mas um deles é esse desequilíbrio hormonal, é essa sensibilidade, mulheres que têm muito baixa testosterona, mulheres que têm desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, que também estão muito relacionados à libido, ao desejo sexual e também ao ímpeto de vida, sabe? Essa vitalidade da mulher, a criatividade, ao bem-estar, ao bom humor, a atividade da mulher, a resposta nos treinos, a vontade de cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Então, tudo isso está relacionado com a libido. Então, essas mulheres que são mais sensíveis, que sofrem muito com isso, ou mulheres que têm muita TPM, mulheres que sofrem muito de cólica, a gente falou disso na live passada, mulheres que têm muita dor na ovulação, elas também vão se beneficiar desse detalhezinho que vai fazer toda a diferença, que é não tomar café puro de estômago vazio. Inclusive, para mulheres que estão querendo engravidar, eu nem indico tomar café. Principalmente se for um café de supermercado, esses aí, tradicional ou extra forte, que a gente nem sabe, como diz meu marido, às vezes tem até café dentro, nem sempre tem. Aquela torra altíssima, sabor super forte, então você não aproveita nenhum composto antioxidante que o café tem. E a cafeína, ela pode atrapalhar muito na produção desses hormônios sexuais, na fecundação. Pode aumentar esse desgaste na TPM, esse desequilíbrio na TPM. Mulheres que sofrem de SOP e de endometriose, eu também não indico que consumam café. Então, olha esse detalhe, né? O consumo de café com estômago vazio pode causar problemas digestivos e atrapalhar o metabolismo. Então, como que eu vou tomar o café, Ana? Eu vou tomar o café junto com a minha refeição. Então, sentei, tô tomando meu cafezinho. Perfeito. Ok, até aqui, deusas. Então, olha só como uma coisa complementa a outra, né? Então, você vai tomar o seu café da manhã completo, lindo, maravilhoso, com proteínas, com fibras. Você pode colocar aí nos seus ovos mexidos uma cúrcuma, que é maravilhosa, um baita antioxidante, anti-inflamatório. Aí você coloca ali, pode colocar um espinafre, pode colocar uma fruta picadinha, pode colocar sementes do ciclo das sementes e o seu cafezinho de qualidade. Escolha no supermercado pelo menos um café gourmet. Se você entra, fiquei anos sem tomar café porque tinha muita azia, descobri que era porque tomava só o café. Olha aí, Dara, são detalhes que fazem diferença. Detalhes que fazem diferença. Então, procura por café de qualidade no supermercado, um cafezinho ali gourmet pelo menos. Tem muito café legal no mercado.
e faça musculação. Faça exercícios de força. Você não precisa ficar 1h30 na academia. Você não precisa ficar 1h30 em casa treinando. Se tiver um café bom aqui na região pra indicar... Ai, Dara. Tem muitos. Olha só. Abrindo um parêntese aqui na live, pra quem é da região aqui, sul de Minas, em Santa Rita tá um movimento incrível de café. Tem o Café das Mulheres lá. Então, a mulherada que assumiu as fazendas. Tá incrível. Tem a Ana que torra café, que tem o Café Atelier. Depois você vai lá procurar. O café dela é sensacional. A família tem uma fazenda de café e ela torra outros cafés também. É uma torra sensacional. Aqui do lado de Gonçalves tem as Alás, que pra mim, assim, é o café top das galáxias. Maravilhoso, eu amo o café das Alás. E no supermercado, a gente tem, eu sempre indico, gente, a Três Corações tem uma linha que chama Rituais, que é uma linha gourmet dentro da marca do Três Corações. Menina, você trabalha em Santa Rita? Ah, não. Você precisa... Não. Qualquer pessoa que você perguntar de Santa Rita conhece. Qualquer pessoa. E no supermercado tem essa linha Rituais, todos são bons, tá? São cafés já moídos. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um café em grão, ainda melhor. Ainda melhor. Se você quiser fazer o perfeito, é o ideal. Enfim, então tem essa linha. O pessoal de Santa Rita também vende café já moído. Então, vai atrás que super vale a pena. Outra coisa que eu vivo falando pra vocês, deusas, vivo falando pra vocês, e eu sei que é algo difícil de corrigir, de diminuir, que é ficar no celular até tarde da noite, por vários motivos. Primeiro, que é uma enxurrada de dopamina absurda. Eu até comecei a perceber que quando eu tô assistindo um vídeo e a pessoa começa a demorar muito pra falar o assunto do vídeo, eu saio fora. E provavelmente você é assim também. Cada vez a gente quer um negócio mais rápido. Eu só assisto aula, ou vídeos, ou livros, audiolivros, ou podcast no pelo menos 1.5. Porque, ó, é rapidez. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, eu tenho consciência disso e eu preciso falar disso com vocês. Porque a gente acaba tendo uma enxurrada de dopamina, aquela pressa pra você ser saciado de alguma forma. A dopamina é um neurotransmissor importante, sim. Só que quando você começa a fazer isso com muita frequência, você começa a viver em função de ir atrás de dopamina, que é o quê? Essa motivação, esse prazer de forma muito rápida. E se você for pensar naturalmente, na vida do ser humano, como um animal, isso não é normal, né? E as redes sociais, elas têm muito isso. Essa enxurrada de excitação que ela causa no nosso cérebro. Que a gente tá ali vendo muitas cores, muita luz, a vida que a gente não tem, o corpo que a gente não tem, o dinheiro que a gente não tem, as roupas que a gente não tem. Isso é elegante? Isso é deselegante? Vocês já viram esses vídeos? Isso é elegante, isso é deselegante. Vídeos muito rápidos, muita música. E se você faz isso à noite, é óbvio que você vai atrapalhar o seu sono. E não é só, ai, Ana, eu durmo a noite inteira. Não, é como você dorme a noite inteira. Como o seu corpo está sendo apoiado para a sua produção hormonal à noite. Para esse reset que acontece à noite no seu corpo. Então, reduza esse consumo de celular à noite. Coloca um horário, olha, eu vou usar o telefone até às 9. Às 9 eu vou começar o meu ritual de sono, então eu vou baixar as luzes da casa. Vou tomar um chazinho. Fiz minha refeição bem mais cedo, tô aqui, ó, com o estômago já tranquilo. Meu corpo não vai precisar ficar trabalhando. Dara. A Dara perguntou assim, ó. Como seria um sono saudável? Aquele que a gente não lembra de nada e só pisca e acorda? KKKKK.
Dara, se você tá fazendo essa pergunta, provavelmente o seu sono não é saudável. Sabe aquele sono que você, quando você acorda, você sente que você aproveitou a noite? Que você acorda assim, tranquilaça, sabe? Pronta pra viver o seu dia, de bom humor. Que você acorda ali, relax, bem. A sua atenção ao longo do dia é boa. A sua fome ao longo do dia é boa, é tranquila. Você sente a saciedade chegando, você dá conta das coisas que você tem que fazer. Você não tem uma noite agitada. O sonho, muitas vezes, ele pode causar agitação no seu dia. Então presta atenção nisso. Quando você tiver uma noite de sono saudável, você vai acordar e falar: nossa, realmente eu tenho dormido muito bem. Isso é maravilhoso. Acorda disposta, super disposta. E aí, gente, olha só, mais um prejuízo que a gente tem, né? Ao longo do nosso envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai reduzindo a produção de um hormônio. Aquela paz. Ai, Deus. A gente vai reduzindo um hormônio muito importante, que é a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. E a gente tem uma redução dela ao longo da vida. Como tudo, né? Nós mulheres, a gente perde muita coisa. E quando a gente fica exposta a muita luz, essa luz azul da tela, do celular, do tablet, do computador, da televisão, do teto, tem luzes brancas, a gente diminui essa produção natural de melatonina. O seu corpo entende que ainda é dia. Então ele não precisa produzir melatonina para você dormir. E às vezes você dorme muito tarde, você dorme muito mal, você dorme na força do ódio, obrigada. Não é natural para você. Ale, outra coisa que acontece muito com as mulheres perimenopausa, menopausa, é a bexiga que cai. Essa bexiga que cai, por quê? Porque a gente perde força na musculatura do períneo, que é essa musculatura que segura todos os nossos órgãos, né? Que fica entre vagina e ânus. Quando a gente tem uma flacidez dessa musculatura, porque a gente não fez exercício de força, a gente não fez exercício íntimo, a gente não tem orgasmo. Quando a gente perde essa musculatura, a nossa bexiga cai. Isso pode causar muita necessidade de fazer xixi, então isso pode aumentar. E infecção urinária, porque como a bexiga cai, fica sempre resíduo de urina ali. Isso pode causar infecção. Então começa a cuidar. Sinto muita sede de madrugada. Presta atenção na sua hidratação ao longo do seu dia, para que você não sinta tanta sede de madrugada. Presta atenção também nos alimentos que você está consumindo. Será que você está consumindo muito sódio? Será que as refeições que você faz não estão muito salgadas? Presta atenção nisso. Às vezes são ajustes pequenininhos que você faz. Eu não sei a sua idade, né? Mas você tá falando aqui que pelo menos 2 vezes no mês você tem infecção urinária. Isso é inadmissível. Inadmissível. Digita a flor aqui pra gente conversar. Dormi às 11, acordei às 5 de manhã, dormi bem. Não acordei ao longo da noite, né? Mas de manhã o sono vem e vem forte. Pode ser por vários motivos, viu, Jéssica? Pode ser porque parece que foi muito bom o seu sono, mas não foi. Foi regenerador, mas não foi. Pode ser por estímulo insulínico ao longo do dia. Então, quando você tem muitos altos e baixos de insulina ao longo do dia, quando você consome muito carboidrato, principalmente simples, também tem um estímulo de sono aí, porque quando a nossa glicemia cai, dá aquele soninho, sabe? Aquele cansaço. Então presta atenção se não é isso. Ajusta a sua alimentação, coloca proteína em todas as refeições, evita ficar comendo carboidrato simples, refinado, muito açúcar, muita farinha, principalmente isolado. Vai fazer diferença. Então, gente, pra mim não tem nada mais sagrado na minha vida do que o sono. Eu falo muito isso com as minhas deusas.
todas elas são cuidadas referente a sono. Não tem como, assim, é inegociável o sono. Em 2018 eu descobri que eu tinha transtorno bipolar. E pra mim o sono passou a ser a coisa mais importante da minha vida. Porque se eu não durmo, tudo na minha vida desequilibra. E você não precisa ter um diagnóstico psiquiátrico para você sentir os benefícios de noites bem dormidas. Porque esse acúmulo de noites mal dormidas, eles vão causando um prejuízo absurdo na sua vida ao longo dos anos. Então prioriza isso agora. Gente, 30 a mais, a gente vai ficando velha, viu? Não é mais que nem a gente tinha 19, 20. A gente não aguenta mais. Então durma, coloque horário, rotina. Tente manter essa rotina o máximo possível. Eu sei que mamães é mais difícil. Encarem isso como uma fase, vai passar. Outra coisa, né? Quanto tempo a gente precisa dormir ao longo da noite? Isso varia muito. Como solucionar? Nossa, tem muita coisa pra fazer, viu, Poliana? Muita. A primeira delas é procurar uma fisioterapeuta pélvica pra te ajudar nessa musculatura. Isso vai fazer diferença realmente na sua vida. Fazer exercício de força. E se você estiver tendo muita, que nem a Ali falou ali, suco de cranberry é maravilhoso para infecção urinária, tá? Isso é uma das coisas que eu consigo falar aqui no geral para vocês, mas individualmente, num contexto nutricional, tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Quanto tempo eu preciso dormir? Bom, eu conheço mulheres que dormem muito bem 6 horas, eu conheço mulheres que precisam dormir 9, eu sou do time que precisa dormir mais. É um estudo, você precisa observar quanto tempo dormindo você se sente bem, tá? Primeira coisa. Mas a maioria precisa dormir 8 horas. É a média, né? Por quê? Porque o sono, ao longo da nossa noite de sono, a gente tem uma adequação dos nossos hormônios. Então, eu falei alguns aqui pra vocês. Cortisol é um deles, então o hormônio do estresse, né? Que apoia a função cerebral, que pode promover envelhecimento, pode promover a produção de radicais livres, desestabilidade de humor, cansaço, queda da testosterona, redução da libido, redução de força, aumento de grelina, que é o hormônio da fome, diminuição da leptina ou resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, resistência insulínica, que é o hormônio responsável pela absorção, captura da glicose no nosso sangue, para manter os nossos níveis de açúcar no sangue estáveis. A gente tem um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, que é ali que a gente absorve absolutamente tudo que a gente ingere. Fora outros hormônios, né? Estrogênio, progesterona, serotonina, endorfina, que causam, que sofrem com essa noite de sono mal dormida. Fora o cansaço, né, gente? Fora o cansaço, que um dia tudo bem, mas você vai seguindo dias e dias, semanas, meses dormindo mal, você vira um lixo. Você vira um lixo, você não dá mais conta de fazer tudo que você tem que fazer. E se você é mulher, você tem muita coisa pra fazer. Você tem muita coisa pra fazer. Então você precisa tá bem. Então, estuda aí com quanto tempo de sono você fica bem. 7 horas? 9 horas? Tenta manter uma média desse tempo de sono ao longo da sua noite. Estabeleça essa rotina. Muda as luzes de casa. Não vai direto pro remédio pra dormir. Esses dias eu tava com uma paciente e ela falou: ai, Ana, nossa, eu tô muito desesperada. Tô achando que eu vou ter que... Tinha até marcado o psiquiatra. Porque eu não tô dormindo bem. E eu tenho muito medo de ter que voltar pro remédio. Porque eu já usei remédio uma vez pra dormir.
E é aquele sono empurrado, não é um sono de qualidade. E você fica grogue ao longo do dia, é muito ruim. Falei, Thali, seguinte, vamos fazer tudo que tem que fazer primeiro? Então, como é que tá as luzes da sua casa? Até que horário você tem ficado no telefone? O que que você tá assistindo? Porque tem coisas que a gente assiste que mexem muito com o nosso inconsciente. Então, essa semana, terça e quarta, eu dividi em 2 dias, né? Porque eu sou uma jovem senhora. Eu não aguentei assistir num dia só. Eu assisti o Titanic. Fazia muito tempo, antes desse negócio do submarino acontecer, eu queria assistir. Já queria assistir, rever essa história. E aí aconteceu isso, eu fiquei mais curiosa ainda pra assistir de novo. Porque quando eu assisti, eu era criança. Quando passou. E eu falei pro Saulo que quando eu assisti quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei muito emocionada com o filme. Eu lembro que eu chorava, assim, no outro dia eu chorava ao longo do dia de pensar, aquilo mexeu comigo. Eu não entendia direito porque eu era criança, mas mexeu comigo. Não sei se é a música, enfim. E agora, 25 anos depois, adulta, eu assistindo o filme, e é um filme, é uma desgraça absurda, né, que aconteceu. Tem uma história de amor, então isso também acaba mexendo com a gente. E a música é uma tortura. E eu percebi que eu tive um sono muito agitado. O meu inconsciente ficou trabalhando naquilo que tinha acontecido, de colete, salva-vida e não sei o que e tal. Então, o que você assiste antes de dormir? Então, é algo com muita coisa ruim, muita violência, muita morte. O que você tá consumindo antes de dormir, né? Se você tem esse hábito de assistir alguma coisinha antes de dormir, vai para coisas leves, para coisas boas, positivas, para que você não fique ruminando isso ao longo da sua noite. E você não tenha esse sono aí agitadaço. Então presta atenção nisso, vai fazer diferença, Deusa. Ah, e outra coisa agora polêmica. Que é o último. Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Gente, sobre esse assunto, tem muito conteúdo aqui no meu perfil. Lá no feed, rola lá pra baixo. Tem muito conteúdo relacionado a isso. Então, se você quiser se aprofundar nisso, eu indico que você role o feed e vá lá pra baixo ler, tá? Tem muita coisa falando sobre esse assunto. Que é algo muito comum. E assim, eu não quero que você ouça isso como um julgamento, tá? Cada um sabe as escolhas que faz, desde que seja uma escolha. E a minha grande briga com isso é que, na maioria das vezes, não é uma escolha. É imposto como uma única solução pra você. Pra tudo. Pra tudo. Quem já sabe do que eu tô falando? Alguém já sabe do que eu tô falando? Eu tenho certeza. Tenho certeza que tem alguém aí que sabe. Isso aqui é usado pra tudo, gente. É assim... É um negócio que vai resolver sua vida. Ninguém pra chutar? Hormônios. Hormônios contraceptivos. Que são colocados ali como a pílula que vai resolver sua vida. Então, trata acne, cabelo, peso, menstruação, dinheiro, menstruação irregular, cólica, cisto, ovário policístico, mioma, endometriose. Gente, é o rei, né? Só que, na verdade, o hormônio contraceptivo, a única coisa que ele faz é cessar a sua ciclicidade para que você não ovule e, com isso, você não engravide. É a única função. E você precisa saber disso. Então, a minha briga é essa. Você quer usar hormônio contraceptivo? É uma escolha sua, você pode usar. Use sabendo para que você tá usando. É só para isso, Deusa. O restante é só um band-aid. Ele não trata absolutamente nada. E tudo que acontece de desequilíbrio no seu corpo, existe uma raiz. E você precisa ir lá nessa raiz para resolver. Então, por que você tá sangrando muito? Por que você tem muita cólica? Por que você tem muita enxaqueca? Por que seu fluxo é muito alto?
Será que você não deu tempo suficiente do seu corpo se regular? Eu vejo muitas meninas com 12 anos começando a usar anticoncepcional. Gente, ela teve a primeira menstruação. O corpo dela ainda tá entendendo o que tá acontecendo. Ontem ela era uma criança. Você não precisa de anticoncepcional para regular isso. Vocês entendem que todos esses problemas, eles não foram causados por falta do anticoncepcional? Alguma coisa tá alterada. Alimentação muito inflamatória, então vamos pegar um adolescente. Hoje, a alimentação dos adolescentes também, né? É muito inflamatória. O que eles comem? Fast food, pão, batata frita, refrigerante. É claro que isso vai ter uma resposta. É tão prejudicial que não tem hormônio anticoncepcional masculino. Vê o que aconteceu com os hormônios anticoncepcionais masculinos. Simplesmente não estão no mercado porque causam muitos efeitos colaterais. Todos eles que causam nas mulheres a vida inteira. Olha lá, a Tamires falando. A Tamires também é deusa. E ela tá falando, em relação aos hormônios, o chá de tansagem que você recomendou tem me ajudado demais. Por quê? A tansagem é uma planta maravilhosa no apoio da desintoxicação. Então, ela funciona com um grande apoio do fígado e do intestino. E quando a gente pensa em equilíbrio hormonal e também de uma mulher que está trabalhando para tirar o hormônio contraceptivo, ela ajuda a promover essa limpeza. Então, a tansagem é maravilhosa. Maravilhosa. Um dos chás que eu mais recomendo é a tansagem. Ela é incrível, incrível mesmo. Que bom que você lembrou dela, Tami. Então, assim, se você quer escolher tomar anticoncepcional, tome pelos motivos certos. Eu não quero me preocupar com gravidez, eu quero me sentir mais segura e é pra isso que você vai tomar. Não é pra cuidar da sua pele, não é pra cuidar do seu cabelo, não é pra reduzir cólica, não é pra reduzir fluxo, não é pra tratar endometriose, SOP, nada disso, gente. Nada disso. Não caiam nessa ladainha. Não caia nessa ladainha. Tem muita coisa por trás disso. E nenhum problema que você tem na sua vida hoje comprou um quilo de chá. Meu Deus. Até esqueci que eu tava falando. Então, entenda que todos os problemas que você tem hoje relacionados à sua saúde hormonal, a sua saúde hormonal não foram por conta da falta do anticoncepcional. Você já produz. Você já produz os seus hormônios. Você precisa procurar apoios que equilibrem esses hormônios. A Ale tá falando que a pele dela tá horrível por causa da SOP. Sim, mulheres que têm SOP, elas são mais androgênicas. Então, elas têm um descontrole, uma produção maior de testosterona e suas frações de testosterona. E por que parei com a pílula? Por quê? Porque a pílula, ela mascara, mas ela não resolve. Dá vontade até de voltar a tomar. Nunca tive... Ó, o meu marido falando, vou moer o café. Nunca tive a pele feia assim. Sim. E um dos maiores motivos das mulheres voltarem a tomar anticoncepcional é esse. Porque elas não conseguem lidar com a síndrome pós-pílula. Isso tem um nome, viu, Ale? Síndrome pós-pílula. Faz aí, ó, pega a dica da Tami e começa a tomar esse chá de tansagem que vai te ajudar. Não vai resolver, tá? Mas vai te ajudar nessa limpeza do seu corpo. E procura ajuda nutricional para regular essa questão da SOP, tá? A SOP, ela é uma síndrome endócrina. Então, é um desequilíbrio hormonal, tá? E aí, você vai precisar fazer uma série de mudanças no seu estilo de vida. Não é só tomando anticoncepcional. Mas vocês concordam comigo que o uso do anticoncepcional, ele é muito cômodo para quem tá te prescrevendo alguma coisa. Então, não precisa ir a fundo do seu problema. É simplesmente te dar uma pílula e resolve. Resolve, tá? A partir do momento que você parar de tomar a pílula, tudo volta, porque não foi resolvido, tá? Foi só tapado.
E é muito cômodo pra mulher que não quer lidar com esse problema. Às vezes ela até sabe daquela questão, ela sabe que vai dar um trabalho pra resolver, mas que tem resolução, mas ela não quer lidar com aquilo ali. Então você está tomando anticoncepcional pelos motivos errados. Então eu te apoio. Se você falar pra mim, Ana, inclusive eu tenho pacientes que usam contraceptivo hormonal, seja pílula, Dilmirena, é uma escolha da mulher, ela tem esse direito. Mas usa pelo motivo certo. Eu não quero nem pensar em gravidez, Ana. Não quero nem pensar e não tô afim de prestar atenção nisso agora. E é isso. Ok. Agora que você tá tomando anticoncepcional por conta da SOP, da endometriose, do fluxo, da pele. Aí você tá errada. E aí a gente vai precisar conversar bastante sobre isso. Eu vou sim tentar te convencer que não é esse o melhor. Longevidade não é o melhor caminho. Deusas, então esses foram os 5 passos para você apoiar a sua saúde cíclica, a sua saúde de mulher 30 a mais, para que você entre no período de perimenopausa e faça a menopausa em paz, para que você fique bem com a sua saúde. 1/3 da sua vida você vai viver na menopausa, então vamos procurar viver bem. Vamos construir isso agora. Saulo. Fazendo barulho em 3, 2, 1. Vai, faz o barulho. Fala um pouquinho aí. Vai. Tá vendo quando você usa café em grão? É assim. Então eu vou repassar com vocês, tá? Fazer só cardio. Os erros, tá? Principais erros. Fazer só cardio. Pular o café da manhã. Excesso de cafeína, principalmente com o estômago vazio. Ficar no celular até tarde. Muito estímulo. Dormir tempo ineficiente. Não dormir tempo necessário. Então estuda aí quanto tempo você precisa dormir e ajusta a sua rotina. Usar hormônios contraceptivos. Ana, existem outras maneiras de fazer isso? De evitar uma gravidez sem usar hormônio contraceptivo? Também, né? Já que eu falei das outras coisas. Claro. A gente tem camisinha masculina, feminina, a gente tem disco, né, o diafragma, a gente tem DIU de cobre, a gente tem DIU de cobre com prata, a gente tem percepção da fertilidade, que eu indico para todos esses casos. Percepção da fertilidade é uso obrigatório. E vai ser o tema da nossa próxima live na semana que vem. Eu espero você. Eu não vou te falar o dia que vai ser, eu vou avisando nos stories, então presta atenção no meu conteúdo. Eu vou trazer para vocês sobre percepção da fertilidade. Venha com papel e caneta para você anotar. Você vai sair daqui, ó, afiada, para você começar a perceber a sua fertilidade. Combinado? Um beijo, deusas. Até semana que vem.